E foi assim que a nossa fé chegou até aqui, como peregrinos. E não iniciou com eles. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Houve uma promessa, houve um chamado. Toda promessa de Deus guarda um chamado. Toda promessa de Deus envolve um chamado. Toda promessa de Deus indica um chamado. Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E confiando nessa promessa, entendendo dessa verdade, uma promessa que não tinha como falhar, como faltar, foi que, recebendo de Adão, Abraão continuou o legado. Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Toda promessa guarda um chamado. Toda promessa indica um chamado. Toda promessa envolve um chamado. Toda promessa é um chamado. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda promessa tem um chamado. Toda promessa indica um chamado. Toda promessa envolve um chamado. Toda promessa é um chamado. Não foi diferente com os nossos pioneiros. Na verdade, continuadores de algo que tinha nascido no coração de Deus. Alguns começam, outros continuam e outros terminam. Mas todos estão nos chamados. São pioneiros de alguma forma, envolvidos na missão, envolvidos no chamado de Adão, envolvidos na promessa feita a Adão, envolvidos no chamado de Abraão, terminadores da missão, recebedores da promessa. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11. Leia com muito respeito. Estas palavras fazem parte da promessa. E todas essas pessoas estavam na promessa. Por isso, se envolveram em vitória. Veja. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou bom testemunho e de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas ainda que se não viu, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo
e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está no mar. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, e ofereceu seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até de entre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia prometido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somos um povo que tem história. Nossa história começou longe, e é uma história eterna. Se você pensar sobre estas pessoas,
todas elas irmãs nossas de missão, todas elas aguardando a manhã da ressurreição, você é capaz de lembrar que não foram os primeiros. Eles só deram sequência àquilo que Deus havia pedido. Sai do meio da tua parentela, Abraão. E incrível é que nós também somos chamados para a mesma situação. Sai do meio da tua parentela, Abraão. Sai do meio da tua parentela. Sê tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa continua. Eles tiveram o que a gente precisa ter: oração, abnegação, dedicação, persistência e fé. Agora leia isso. Esse texto me chamou muita atenção. O que diz aqui? Verdadeiramente a mão de Deus tem se manifestado no sucesso que acompanhou o surgimento e o progresso desse movimento adventista até agora. Glória ao nome do Senhor. E quem entende isso sabe que nós temos um pouco mais do que promessas, nós temos certezas. Alguns chamados para começar. Quem foram os que foram chamados a começar? Não foram vocês, não fomos nós. Nós só estamos dando sequência. Outros para recomeçar aquilo que tinha sido jogado por terra. Não foi isso? Outros foram chamados a recomeçar. Ainda outros para continuar. E nós, para terminar. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pense que grandioso isso. Quero contar uma coisa para vocês. Sabe por que nós temos que ter forças? Para continuar, para permanecer, para fazer valer a promessa, para continuar na missão, para entender o chamado de Deus. Porque nenhuma pessoa nasceu para perder. Absolutamente nenhuma. Lembra agora, faz uma viagem na sua mente em todas as pessoas que você encontrou no caminho. Lembrou? As pessoas da sua rua, do seu campo, as que te deram muito trabalho. Pensou nelas? Consegue lembrar daquelas pessoas que você bateu na porta, que tentou 10, 15, 100 vezes, que tentou até terminar o trabalho na cidade e ir embora? Conseguiu lembrar? Eu preciso te contar uma coisa. Cleiton, me dê só o último slide, eu preciso desse próximo. Olha o que diz aqui, para que você entenda a seriedade disso, para que você compreenda a grandeza disso. Todo fracassado poderia ter vencido. Todo pecador injusto nasceu para ser justo. Todo adúltero nasceu para ser fiel. Todo aquele que se perder nasceu para se salvar. Todo que passar pela sua vida tinha um programa grandioso de promessas sobre a sua vida. Todos eles. E teriam sido chamados para a missão, porque a promessa era para eles. Todos, sem faltar um. Todo ímpio nasceu para ser justo. Todo doente nasceu para ser saudável. Eu queria que você olhasse diferente para todo mundo. Todo adúltero nasceu para ser fiel, leal, pela graça e poder de Deus. Todo fracassado nasceu para ser vitorioso. E todos os nascidos nesse tempo nasceram para terminar bem. Nasceram para terminar bem. Nós não temos mais nada, absolutamente nada, para esperar dessa terra. Nada. Só a promessa. E a promessa envolve chamado. Não existe outra forma. Toda promessa envolve um chamado. Toda promessa indica um chamado. Toda promessa é um chamado. Desde aquela primeira para Adão até a última nessa terra, vai sempre envolver pessoas que poderiam ter vencido.
O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase ao ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. E você? Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Diga: enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que é que importa? O que importa saber é que Ele volta. Ele vem para quê? E vem para recolher os que já são seus. Vem para recolher os que já são seus. Sim, Ele vem. Santo Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua misericordiosa bênção, grandeza, poder. Nós Te agradecemos por nos incluir na promessa
e no chamado e na missão. Senhor, que venhamos a passar por essa terra não envergonhando o teu nome, porque todo ímpio nasceu para ser justo. Porque todo doente poderia ter sido saudável. Porque todo adúltero nasceu para ser fiel, leal. Porque toda pessoa fracassada nasceu para ser vitoriosa. Porque nós sabemos, Pai Santo, que o Senhor não falha nunca. Nossa falha está em esquecer as promessas e não nos envolvermos na missão. Senhor, ajuda-nos, Pai Santo, a continuar o trabalho. Aquele trabalho que outros morreram e deram a vida para trazer a verdade e alcançar as nações da terra. Que sejam benditas as nações da terra pela nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Com isso, damos por iniciado o nosso reencontro. O reencontro de pioneiros em nome de Jesus.